O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Amém. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Nesse momento, quero chamar o nosso irmão e amigo Priolo, Douglas Priolo. Seja bem-vindo, Douglas. É um prazer tê-lo aqui conosco. Para mim é sempre um privilégio, viu? Ouvir você aqui, porque eu sei que não é você que está falando, a voz é sua. Nossa mensagem é diretamente lá do céu, esse maná quentinho para nós. Então, por favor, pode servir, que nós queremos aproveitar esse momento para comer esse maná bem quentinho que eu ia trazer o céu para nós. Seja bem-vindo, Papai do Céu te abençoe. Amém, amém. Uma alegria estar com vocês nessa tarde. É sempre um privilégio poder falar do amor de Jesus, da palavra de Deus. E a semana passou muito rápido, né? E eu sempre vou fazer essa pergunta para vocês. Como foi o dia, como foi a semana de vocês, soldados de Cristo, nas batalhas? Como têm sido os seus dias nesse mundo? Diante das adversidades, não desista, fique firme, mesmo que durante a semana, durante os dias, nesses embates, nas batalhas, alguma das setas ou os dardos inflamáveis que o inimigo lança sobre a nossa vida, às vezes passa por entre as brechinhas da nossa armadura e nos fere. Mas continue lutando, continue na batalha, porque Jesus já venceu. E com Jesus nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Hoje, nessa tarde, o tema que eu escolhi para estudar com vocês é um tema que eu estava... Me intrigou ao ouvir um pouco sobre a origem desse povo. E me fez estudar um pouco mais sobre eles e fazer alguns paralelos com o tempo do fim, isso. A origem dos Moabitas. Já ouviu falar nesse povo? O que os Moabitas têm a ver conosco hoje? O que os Moabitas têm a ver com o tempo do fim? E é algo que me surpreendeu quando eu estudava, quando eu escrevia esse sermão. Então não se preocupe durante o sermão de abrir nos textos da palavra de Deus. São vários textos que a gente vai ler. Então, se você precisar depois, todos os meus sermões eu deixo eles escritos, deixo registrado. Então, depois eu te envio aqui esse estudo. Depois, se você precisar dos textos, também eu te mando. Então, fique tranquilo, tá bom? Eu quero começar com a origem desse povo. E a origem dos Moabitas, ela é relatada aqui explicitamente no livro de Gênesis. E a ascendência dos Moabitas, como que eles passaram a existir. E os Moabitas, eles eram descendentes de Moabe. Moabe era o filho de Ló. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente vai estudando e nos esquece desses aspectos. Nós
ficamos presos somente na história de que Ló tinha duas filhas, né? E aqui nós vemos, então, que Moabe foi o filho de Ló com sua filha mais velha. Essa união incestuosa, ela ocorreu num contexto pós-destruição de Sodoma e Gomorra, que está tratado lá em Gênesis, capítulo 19, dos versos 30 ao 38. E no contexto aqui, depois que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló e as suas duas filhas, eles viveram em uma caverna. Então, as filhas ali, temendo que a extinção da sua linhagem fosse. Eles já sabiam que a extinção ia acontecer, né? Porque já não tinha sobrado mais ninguém ali. E elas, temendo isso, elas vão lá, embebedaram seu pai e dormiram com ele. E dessa ação na qual Deus condena, Deus não aceita esse tipo de coisa, gerou Moabe e Ben-Ami, ou Amon, dois povos. Numa outra ocasião, nós vamos falar dos Amonitas. Hoje, em especial, nós vamos falar dos Moabitas. Então, esse relato ele vai situar os Moabitas como parentes próximos dos israelitas, pois tanto Moabe quanto Abraão são descendentes de Sem. Via uma linhagem ali compartilhada até Noé. Então, o significado desse nome Moabe, ou Moabitas, ele tem essas interpretações aqui no hebraico, ele é Moav, mas ele tem interpretações ligadas no contexto do nascimento. Então, essa raiz hebraica ela pode estar relacionada a pais de pai ou de pai. Então, há uma explicação bem tradicional de que o nome reflete a lembrança de que ele era da família do pai. Isso causava, assim, uma vergonha para eles, porque para esse povo, para esse descendente, porque ao dizer que eles eram descendentes moabitas, de Moabe, o nome já carregava. Lembra que na Bíblia sempre o nome tem algo muito pesado, né? Jacó, o enganador. O significado do nome falava muito por onde fosse. Então, destaca aqui um relacionamento com Ló, né? E no plural, Moabitas refere-se a esse povo que descendeu de Moabe. Qual era o território desse povo ali geograficamente? O povo moabita, eles ocupavam a região leste do Mar Morto, ao sul ali do Rio Jordão. A capital era Raba, Moabe. Depois, posteriormente, foi chamada de Rabeate. Então, essa área ali, ela é aproximadamente o território do moderno reino Hashemita da Jordânia nos dias de hoje. Os moabitas agora, então, estou só contextualizando vocês para a gente poder entrar aqui na mensagem. Os moabitas aqui envolvidos na história de Israel. A gente vê que ao longo do Antigo Testamento, os moabitas eles vão aparecer repetidamente em relação a Israel. Você vai ver os conflitos durante o êxodo de Israel do Egito. E aí os moabitas, o que eles fazem? Se recusam a deixar passar o povo de Israel. E aí eles contrataram Balaque para amaldiçoá-los. Essa história você pode acompanhar em Números 22 e 24. Então nós temos Balaque e Balaão agora, personagens centrais dessa narrativa, né? E temos aqui algumas intenções culturais e religiosas. Porque os moabitas, eles tinham seus próprios deuses. Quemos era um dos deuses moabitas. Então, Israel ele foi repetidamente convidado a se envolver em práticas idólatras, o que causou ali várias consequências espirituais. Guardem esses nomes aqui, essas pessoas que entram na narrativa, Balaque, Balaão. Agora tem mais uma pessoa envolvida dentro desse episódio dos moabitas. Se você for para o livro de Ruth, no capítulo 4, você vai ver a Ruth e a Moabita. Uma narrativa aqui central, que apresenta uma Moabita que se torna parte da linhagem messiânica de Israel. Então, Ruth vai se casar com Boaz, que é antepassada ali do rei Davi. Esse livro vai mostrar para a gente que, mesmo em meio a tensões étnicas e religiosas, Deus trabalhou por meio de uma Moabita que escolheu servir ao Deus de Israel. Guardem bem essas informações, que isso nós vamos usar logo mais no estudo, tá bom?
Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que os moabitas, então, esse incesto aqui das filhas, que Deus sabia de todas as coisas que ia gerar? Então, isso vai envolver um pouco de teologia, vai envolver soberania divina, vai envolver livre-arbítrio e o propósito de Deus, o propósito redentor. A Bíblia ela vai apresentar várias razões e princípios. Um deles a gente vê um juízo pela infidelidade de Israel. Deus prometeu a terra prometida para Israel, mas os moabitas existiam como nação antes de Israel entrar na terra. Então, eles não eram meramente permitidos. Eles já estavam lá por causa da história familiar de Ló. Então, nós vemos a presença de povos vizinhos, como os moabitas aqui. Então, ele serviu muitas vezes como um instrumento de correção e juízo para Israel, quando o povo se afastava de Deus. Então, nós temos oportunidades para as escolhas. Os moabitas, eles representam um teste moral e espiritual para Israel. Eles podiam ofertar alianças, bens, ou até um culto ali permitido que Israel demonstrasse fidelidade a Deus ou se desviasse, né? Já em muitos casos nós vemos assim, Israel escolheu a idolatria e trazendo consequências trágicas. Então esse tipo aqui de interação vai mostrar para gente como que Deus estabeleceu fronteiras, relacionamentos entre povos, de uma forma que a escolha moral e a confiança em Deus elas fossem evidenciadas. E Deus usa dessas histórias para nos ensinar. Você vê aqui agora, quando entra Ruth nisso, nós vemos uma inclusão e a redenção. O livro de Ruth ele apresenta um outro aspecto, né? Deus permite que uma moabita se tornasse parte da história redentora de Israel. Que nasceu, um povo que nasce de um incesto, Deus transforma esses momentos trágicos, essas coisas, em bênçãos. Então, por que isso? Porque Ruth escolheu seguir o Deus de Israel. Deus a aceitou e a usou na linha da promessa do Messias. Então, esse episódio ilustra que Deus não rejeita grupos inteiros, mas Deus valoriza a fé, a fidelidade individual de cada pessoa, mesmo vindos de povos ali considerados inimigos. A Bíblia também vai registrar profecias de juízo contra Moabe. Se a gente for estudar um pouco sobre os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles pronunciaram mensagens de condenação contra Moabe por orgulho, violência e idolatria. Então, esses juízos, eles refletem que Deus é justo e que a nação moabita enfrentou consequências por práticas contrárias. Práticas contrárias à vontade divina, conforme revelada por meio dos profetas. Então, em resumo aqui, esse povo moabita, eles são descendentes de Moabe, filhos de Ló. O significado do nome deles está ligado à lembrança de um nascimento parentesco. A relação dos moabitas com Israel era frequentemente conflituosa, era marcada por embates, conflitos, mas também apresentou aqui intercâmbios significativos, como Ruth. E a permissão aqui de Deus não foi apenas uma tolerância passiva. A presença dos moabitas desempenhou um papel aqui extraordinário no desenvolvimento moral, histórico do povo de Israel. Então, serviu aqui como uma provação, juízo e também um caso aqui de inclusão redentora. Então, nós vemos que Deus ele é soberano sobre toda a história de todos os povos. Deus permite que diferentes nações existam e interajam, revelando aqui um propósito, tanto de juízo quanto de graça, conforme a fidelidade ou infidelidade humana. E agora eu quero convidar você para entrarmos, então, contextualizando aqui quem era esse povo, como surgiu os moabitas. Nós vamos estudar Moabe e Babilônia, a sedução espiritual no grande conflito. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 18 e o verso 4. Apocalipse, capítulo 18, verso 4.
Enquanto você procura o texto, quero convidar você a fazer mais uma oração. Inclinar a sua fronte e a buscarmos sabedoria do alto. Pai eterno, querido Espírito Santo, neste momento a sua palavra está aberta. Fala conosco, fale aos nossos corações, Espírito Santo. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento aqui. O Senhor é o autor, e para entendermos esse livro nós precisamos nos recorrer a Ti. Se porventura alguma coisa em nosso coração, alguma mágoa, algo que precisa ser tirado daqui de dentro, para que haja espaço para o seu agir, para o seu mover, espaço para que essa palavra entre, por favor, faça isso. Remova tudo que é de mal dentro de nós, para o seu agir, para o seu mover. Fala conosco essa tarde. Traduza cada palavra que eu disser ao coração de cada pessoa. Que somente Jesus apareça nessa mensagem. Se preciso for, mude até a minha voz, Espírito Santo. Essa reunião está nas suas mãos, para o seu agir, para o seu mover e para os seus ensinamentos para nós nessa tarde. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai delas, vai estar na sua versão, na minha está: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Família Emanuel, a Bíblia nos ensina que Deus não escreve histórias por acaso. Os acontecimentos do Antigo Testamento não são apenas registros antigos, são tipos, são alertas, são sombras proféticas. Moabe não aparece na Escritura como um grande império militar. Ele aparece como algo mais perigoso, um amigo espiritual que destrói por dentro. Quando nós chegamos ao Apocalipse, nós descobrimos que o mesmo espírito de Moabe reaparece com outro nome: Babilônia. Hoje o Espírito Santo nos convida a enxergar o método de Moabe, o sistema de Babilônia e a decisão que Deus exige do seu povo no tempo do fim. Moabe, o inimigo que não usa espadas. Números, capítulo 25, versos de 1 a 3, e a palavra nos diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Israel estava perto da terra prometida. O povo havia vencido inimigos maiores e mais fortes, mas caiu diante de Moabe. Por quê? Sabe por quê? Porque Moabe não atacou com guerra. Moabe atacou com alianças. Moabe atacou com sedução. Moabe atacou com concessões. Moabe atacou com uma religião misturada com prazer. Isso está familiarizando você nos dias de hoje? O povo de Deus não cai quando é perseguido. Cai quando se sente confortável. E agora nós vemos aqui Balaão, uma religião que vende a verdade. Conhece religiões hoje que vendem a verdade? Que tem o espírito de Balaão? Números 31, verso 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Olha o que diz Apocalipse 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão representa liderança religiosa sem fidelidade. Balaão representa
dons espirituais sem santificação. Balaão representa boca que fala de Deus, mas coração vendido. Moabe fornece o ambiente, Balaão fornece o conselho, e o resultado disso é queda espiritual. Sabe qual que é a aplicação para nós hoje? Nem toda voz religiosa fala em nome de Deus. Grave isso. Nem toda voz religiosa fala em nome de Deus. E agora nós temos a Babilônia, né? O Moabe numa escala global. Apocalipse 17, de verso 1 a 5. E a palavra de Deus nos diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia não força adoração. Babilônia seduz. Babilônia oferece o vinho. O vinho é uma doutrina adulterada. Babilônia oferece ouro, prosperidade. Você está se identificando com o que está acontecendo com as religiões nos dias de hoje? Babilônia, ela oferece uma aparência religiosa. Assim como Moabe mistura verdade com erro, culto com imoralidade espiritual, graça sem obediência. Sabe que princípio profético que nós temos desses textos? Que Babilônia é Moabe multiplicado no tempo do fim. E esse vinho que embriaga, Números 25, de 1 a 3, e a palavra nos diz: habitando Israel em Sitim, nós já lemos esse texto, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Apocalipse 14, olha o paralelo, Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O vinho de Moabe fez Israel perder o discernimento. O vinho de Babilônia faz as nações perderem a verdade. Este vinho é amor sem arrependimento. Esse vinho é fé sem obediência. Esse vinho é evangelho sem cruz. Esse vinho é salvação sem transformação. Quantas pessoas bebendo nas religiões deste vinho? De amor sem arrependimento. De uma fé que não provoca obediência. De um evangelho que não fala da cruz. E de uma salvação que não precisa de ter transformação, que não há transformação. E olha agora o contraste disso. Ruth, a exceção que vai revelar o caminho. Ruth, no capítulo 1, no verso 16, e a palavra diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 4, de 13 a 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu
que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth nasceu em Moabe, mas não morreu em Moabe. Ruth ouviu o chamado e saiu. Ruth escolhe o Deus verdadeiro. E agora Ruth se torna, então, parte do povo de Deus, parte da linhagem de Davi, parte da história do Messias. Sabe qual que é a mensagem central desse texto? Não importa de onde você vem, importa para onde você vai. E eu quero repetir isso para ficar gravado na sua mente. Não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Mas Deus tem um chamado para nós nos dias de hoje, que é o que diz em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Isso não é apenas geográfico, não. Isso aqui é espiritual. É espiritual. Sair é romper com a mistura. Sair é rejeitar o pecado disfarçado de fé. Sair é escolher fidelidade, mesmo sozinho. Família Emanuel, Moabe ainda existe. Moabe vive nas pequenas concessões, na fé confortável, no silêncio diante de um erro. Babilônia já está de pé. Babilônia canta bonito. Babilônia promete segurança, mas oferece um vinho que mata a fé. Hoje Deus chama o seu povo, não para se popular, não para ser maioria, mas para ser fiel. Assim como Ruth, assim como o remanescente, Deus nos pergunta hoje: você ficará em Moabe ou caminhará para Belém? Continuará bebendo do vinho ou escolherá a água viva? Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O Espírito Santo te convida hoje a tomar uma decisão. Se você deseja sair da confusão, permanecer fiel à verdade, guardar os mandamentos de Deus, viver pela fé em Jesus, então, dentro desse silêncio do seu coração, diga ao Senhor: o teu Deus será o meu Deus. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de sair. Hoje é dia de fidelidade. O Espírito está nos convidando, assim como Ruth, sair de uma condição. Não importa na condição que você veio, importa para onde você está indo. Deus não está chamando a gente para ser popular, não está chamando para ser maioria. Deus te convida para ser fiel, a viver com fidelidade. Não distante de um dia de hoje. Este céu vai se rasgar de alto a baixo. Muitos serão pegos de surpresa, porque eles estarão como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, divertindo em festas. Sabe por quê? Porque o inimigo entendeu uma coisa, que ele não precisa te tirar da igreja.
Ele precisa apenas te manter distraído. Distraído aos acontecimentos, aos fatos. Os discípulos perguntaram, mestre, quando sucederá essas coisas? Mateus 24. E Jesus disse, quando ouvires disso, guerra, fome, rumores de guerra. Quando você ouvir dessas coisas, é o princípio das dores. Mas quando você conversa com as pessoas, eles dizem, a fome e a guerra já existem antes de eu nascer. Mas você não vê com tanta intensidade as coisas acontecendo. E nós estamos cegos, estagnados. Nós estamos parados, fazendo planos como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E a gente ser pego de surpresa dentro dessa caminhada espiritual, com algum tipo de doença. E aí a gente vê que a vida, ela é um sopro. Quando a gente se sente mal e tem às vezes um mal súbito, alguma coisa, e a gente vê que isso é tudo um sopro, que é passageiro. Às vezes a gente vai até em algum culto fúnebre, e ali a gente vê quão breve é a vida, como nossa decisão tem que ser hoje. E a gente sai dali daquele culto refletindo, mas logo já nos esquecemos e caímos na rotina de novo, e começamos a viver de uma maneira como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. Esteja preparado para que se Jesus fosse voltar hoje na sua vida. Nós estamos nos aproximando de um grande engano. Esse grande engano já está acontecendo. Pessoas são levadas a tomar esse vinho babilônico, se embriagando nisso. Pessoas que buscam hoje uma religião superficial. Esse vinho, ele representa amor sem arrependimento. Esse vinho, ele representa fé sem obediência. Evangelho sem cruz. Salvação sem transformação. E você foi chamado. Assim como Ruth um dia você disse, o seu povo é meu povo e o seu Deus é meu Deus. Eu vou servir o Deus de Israel. E você entrou nessa caminhada. Você entrou nessa batalha. Mas Deus, ele tem algo maior e melhor. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão muito especial para um povo remanescente dos últimos dias. Um povo puro, um povo que não bebeu dessa mistura, que não se contaminou com idolatrias, um povo que foi fiel ao Cordeiro, que decidiu seguir o Cordeiro por onde quer que fosse. Um povo que não abre mão da palavra de Deus. Um povo que tem uma missão grandiosa. Proclamar a esse mundo, dar uma mensagem de advertência ao mundo sobre a volta de Jesus. Para que esse povo voltem ao Deus, se voltem ao Deus verdadeiro, que temam a Deus, que deem glória, que saiam dessa Babilônia, que saiam dessa mistura e venha para uma adoração verdadeira. Porque Deus não executa juízo sem antes avisar o seu povo. E esses mensageiros que João viu, esses mensageiros voando pelo céu e com grande voz, não são pessoas que se escondem. São as luzes que vão brilhar. São pessoas que vão clamar com alta voz para que todos escutem. Mas para esse povo dar essa mensagem, esse povo precisa de um poder do alto que chama Espírito Santo. Esse povo tem que tomar decisões pequenas de fidelidade, porque nas grandes provas vai ser firme e forte. Pessoas que cedem nas pequenas provas, como vai conseguir alcançar grandes coisas, passar por difíceis provas?
O chamado de Deus hoje é para você começar a sair dessa Babilônia espiritual. Isso não é geográfico, é espiritual. É começar a romper com todo tipo de mistura. É começar a rejeitar todo tipo de pecado que está disfarçado de fé. É você tomar decisões diante de uma multidão e mesmo sozinho você escolher ser fiel, fidelidade. Tome uma decisão. Diga a Jesus, diga ao Espírito Santo que você quer caminhar para Belém, que você não quer vinho, você quer a água viva. Sabe por quê? Porque você é perseverante. Você é santo, é separado, porque você guarda os mandamentos de Deus e você tem a fé em Jesus. Você faz parte desse povo. Permaneça fiel. Quando a escuridão aumentar nesse mundo, você terá que brilhar, porque você reflete a Jesus. E essa luz vai brilhar com tanta intensidade, com tanta força, que você vai chamar a atenção. O seu testemunho vai pregar, a sua vida vai pregar. E ao você falar, você vai advertir o mundo dos acontecimentos. Que Deus abençoe cada um, cada decisão. Viva pela fé em Jesus. E diga para Jesus, Senhor, o Senhor é meu único Deus. Eu quero servir-te, Senhor, por onde quer que eu vá. Eu quero servir-te, Senhor, por onde quer que for. Ainda que isso venha a custar a minha vida ou os meus bens, Senhor. Eu quero seguir a ti, Senhor. Eu quero ser fiel. Fiel em toda prova, Senhor. Fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, como diz a música, para ser fiel no que é muito. Que Deus abençoe você. Eu acredito que a Cleidinha vai pôr uma música pra gente. Durante essa música, medite. Veja nas áreas da sua vida na qual você muitas vezes, de forma até não intencional, tem se embriagado com coisas de Babilônia, pensando que essas coisas agradam a Deus e que isso é o culto verdadeiro. Deus rejeita o culto que não é verdadeiro. O Espírito olha hoje, e a palavra de Deus diz que o Espírito e Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Verdade pura, que não há mistura, que não há adulteração. É isso que Deus pede da gente. Ore a Deus se porventura algo tem feito de você uma pessoa que viveu em Moabe ou Babilônia. O chamado de Deus é hoje para você, sai dela. Sai dela, comece a marchar rumo a Belém. Comece a marchar, saindo do Monte Edom, comece a marchar para o Monte Sião também. Que é lá onde Deus está reunindo o seu povo para assim vir nos resgatar. Que Deus abençoe e medite nessa música. Tome a sua decisão. Mas manifeste-se com a mão ou ficar em pé, que depois eu quero orar por você. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel,
do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Deus seja louvado por sua decisão. E eu quero te dizer uma coisa que está escrito no livro de Ellen White sobre o caminho estreito. Ali as pessoas estavam caminhando e eles começaram a deixar ali, começaram a viagem em carroça, numa dessas visões que ela teve. E ao ter esse sonho, essa visão, ela começa a relatar que começaram a deixar e começaram a caminhar por um caminho estreito. E logo eles precisaram desatar as malas, as coisas ali, começaram a andar somente nos cavalos. Depois precisaram descer dos cavalos e deixar as suas coisas. E começaram a caminhar e depois precisaram tirar os seus sapatos, porque o caminho se tornava cada vez mais estreito. E ali algumas pessoas que não estavam acostumadas com privações desistiram do caminho. Não desista do caminho. E eles prosseguiam, e a ponto chegou-se, o caminho ficava mais estreito, que caíram cordas, e eles seguravam as cordas, e agora caminhando com a ajuda das cordas. Ao seu lado tinha uma parede branca, linda, mas ela viu que a parede estava manchada de sangue. E por alguns momentos eles pensaram em desistir, e ao olharem lá para baixo, eles escutavam barulhos, as festas, de um mundo de pessoas que escolheram viver longe de Deus. E aí alguém perguntou por certo momento: está segurando as cordas? E eles hesitaram em algum momento a continuar, porque o caminho se tornava mais estreito, a ponto de que somente a corda os sustentavam em pé. Eles tinham que depender unicamente da corda. E ao chegarem ali, eles viram um precipício e do outro lado, uma relva verde, um lugar lindo. E aí eles disseram: a gente precisa atravessar, precisamos confiar nas cordas. E alguém pergunta: mas quem segura as cordas? E houve um silêncio entre eles. E alguém diz: é Deus que segura as cordas. As cordas os ajudaram a chegar até aqui. E o marido de Ellen White confiou e pulou com o auxílio das cordas, e ela também em seguida, e aquele grupo também. Estavam naquele lugar lindo, ela disse.
E ao acordar desse sonho, ela relatou e ela disse que ficou muito mal. Mas eu quero chamar a sua atenção para o caminho. Talvez esse momento do caminho você está unicamente sendo segurado pelas cordas. A única fonte de apoio para você são as cordas. E é Deus que sustenta as cordas. Talvez tem pessoas que já estão querendo desistir do caminho. Não faça isso. Pessoas que não foram acostumadas com suas privações e desistiram. Eu sei que nessa tarde ninguém desistiu do caminho. Porque você está aqui, está buscando. Mas o meu apelo é para você que está no caminho. Você que segura as cordas. Se você continuar avançando, aqueles que deixaram de seguir o caminho, que não confiaram nas cordas, aonde estão? Se a gente não parar e não voltar para buscar essas pessoas, para dizer para eles que Jesus está voltando, nós não podemos ficar olhando e vendo as pessoas se divertirem nesse mundo. É como se eles estivessem entrando dentro de um barco. Nós temos o privilégio de saber o final da história. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Seria a mesma coisa que nós voltássemos para o ano de 1914 e você visse pessoas embarcando dentro do Titanic. E as pessoas alegres embarcando ali dentro do Titanic. E você ali na porta e você dizendo, eu não vou embarcar. Porque eu sei o que vai acontecer. Este navio vai afundar. As pessoas vão morrer. Muitas vezes você vai estar na porta desse Titanic dizendo para as pessoas, não entre, saia porque você vai morrer. E as pessoas vão rir de você. Mas não desista. Porque existem pessoas caminhando para isso, da nossa família, amigos, pessoas do nosso trabalho. Você tomou sua decisão hoje, que é de permanecer fiel. Mas nós não podemos e não devemos continuar de uma maneira egoísta, que na onde o céu, ele é alegria. Nós precisamos levar pessoas, o céu não vai ser o mesmo. Jesus já vai estar lá, então o céu já é Jesus. Mas o céu não vai ser o mesmo se o seu filho, se a sua filha não estiver. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é pregar, que é buscar essas pessoas. Jesus anseia mais por isso do que a gente. Mas nós somos os instrumentos de Deus, do Espírito Santo hoje para pregar, para falar, para advertir. Muitas vezes nós nos calamos. A sua decisão já está selada. Eu vou orar por ela. Mas busque pessoas que ainda necessitam disso. Diga para ela que as histórias, eu não estou com sensacionalismo, as histórias, as coisas estão acontecendo muito rápidas no nosso mundo. As coisas não vão acontecer como nós imaginamos, como nós pensamos. As coisas vão acontecer da maneira que Deus quer que aconteça. É do plano de Deus as coisas. Jesus está voltando. Aquilo que ele disse está acontecendo. Tudo vai se cumprir. Não como nós imaginamos, mas como tem que se cumprir. O nosso papel é nos preparar para quando acontecer essas coisas. Nós nos alertarmos. Quantas lições. Busque pessoas. Pessoas mesmo que um dia passaram aqui por essa sala, que já não estão mais. Pessoas que já sentaram nos bancos da sua igreja, que ainda não estão mais. Ligue para elas. Diga para elas que Jesus está voltando. E que você esteve orando por elas. Vamos orar pelos afastados essa semana. Vamos orar pelas pessoas que deixaram o caminho. E vamos tentar ligar para elas, falar para elas, voltar. Porque Jesus está voltando. Advirtam as pessoas para não se contaminar com essa Babilônia, com esse vinho, com enganação. Você tem uma verdade.
Pregue essa verdade. Ensine as pessoas com amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por seu amor. Obrigado por sua bondade, sua misericórdia, seu cuidado e sua proteção. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não é só o Consolador, é o Senhor que nos guia em toda a verdade, justiça e juízo. É o Senhor que nos desperta sobre os acontecimentos. É o Senhor que quer a todo momento estar à porta do nosso coração batendo, querendo entrar, fazer morada, fazer uma faxina espiritual na nossa vida, remover tudo aquilo que nos afasta de Deus, remover tudo aquilo que faz mal para o templo do Espírito. Por favor, Espírito, queremos abrir todas as portas do nosso coração para a sua entrada. Remova tudo o que é necessário. Por nós mesmos, nós somos pecadores, somos trapos de imundícia, não somos nada. Mas com o seu agir, mediante o sangue de Jesus Cristo, nós agora temos um título, nós somos chamados de filhos. Nós somos filhos de um rei. Ajuda-nos a viver com esse propósito, ajuda-nos a viver como filhos de um rei, Senhor. A vivermos de forma que esse título que nos é dado seja de maneira real, de maneira visível na nossa vida, que as pessoas possam nos enxergar como filhos mesmo de Deus, como pessoas que estavam ao lado do Pai, ao lado de Jesus o tempo todo, refletindo o amor de Jesus, refletindo o caráter de Jesus. Ajuda-nos quantas vezes, Espírito Santo, nós somos teimosos, desobedientes, e o Senhor não desiste. O Senhor fala ao nosso coração, está errado. Volte, saia desse caminho, esse não é o caminho. E nessa tarde veio nos dizer para sair da Babilônia espiritual, para não se contaminar com isso. O perigo de Moabe ainda é os perigos que rondam hoje. Não são inimigos que vão nos atacar com armas, são inimigos que vão nos atacar com imoralidades, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E a palavra diz que o engano é tão grande que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então o Senhor não vai permitir isso. Por favor, Senhor. Ajude o teu povo a buscar mais, a buscar diariamente um batismo do Santo Espírito. Ajude o seu povo a ler mais a sua palavra, para alicerçados na palavra não serem enganados. A ler mais o espírito de profecia, o dom profético, para entendermos muitas coisas. Por favor, Senhor, nos fortaleça. Fortaleça-nos no Espírito Santo, que é com esse poder que nós vamos sair e continuar nessa batalha, até o dia da sua breve vinda. Mas obrigado também, Espírito, porque nos incomodou nessa tarde, a fazer-nos lembrar das pessoas que pensam em desistir do caminho, a fazer-nos lembrar das pessoas que já desistiram deste caminho, que estão se embriagando com as coisas do mundo, dizendo, não é bem assim, Deus não é assim, Deus me entende, Deus aceita. Não, Deus não aceita. Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou o fogo estranho. Deus não é assim. Deus rejeitou Saul. Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos fazer a adoração verdadeira, aquilo que o Senhor nos pede, Senhor. Mas para isso nos ajude. Principalmente, Espírito Santo, todo dia a nossa maior luta é contra o nosso próprio eu. Ajuda-nos a matarmos o nosso eu. Precisamos morrer para nós todos os dias. Que nós somos mesquinhos, nós somos egoístas, nós temos muitos defeitos. Nos ajude, Espírito Santo, cada dia a caminhar ao seu lado e a permitir que o Senhor mude e transforme a nossa vida e nosso coração mais semelhantes a Jesus. Faça essa cirurgia necessária na nossa mente. Faça também uma cirurgia em nosso coração, arrancando esse coração de pedra e colocando um coração de carne.
para amarmos mais, para pregarmos o Evangelho. E tira de nós, Senhor, toda a nossa visão terrestre. Os nossos olhos têm que estar no céu, na Canaã celestial. Que ninguém venha se distrair com as coisas desse mundo. Que a nossa mente, o nosso desejo esteja no céu e não aqui. Que não venhamos ficar distraídos aqui, porque Jesus está voltando. Nos dê força e poder para pregarmos isso durante essa semana. A semana ela é desconhecida para nós, Senhor, mas totalmente conhecida a Ti. Por isso nós queremos entregar a nossa semana, a nossa vida, nas mãos do grande Eu Sou, para que o Senhor Jesus lute por cada um de nós nessa semana. Todas as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas dificuldades estão nas suas mãos, Senhor. Envie anjos à frente, Senhor, já para ir derrubando gigantes, muralhas, removendo as pedras do caminho, abrindo mares. Eu não sei o que os seus filhos precisam essa semana, Senhor, mas certos de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Deus de Israel luta por nós, nós colocamos tudo nas suas mãos. E confiantes de que o Senhor ouviu a nossa oração e o nosso clamor, nós oramos em teu nome, Jesus Cristo, em nome de Deus o Pai, em nome do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador também. Amém, Senhor. Amém. Amém.